Então, vamos sentar um pouquinho, alinhar a coluna, fazer alguns ciclos de respirações lentas e profundas. Começar a diminuir os ruídos mentais, os ruídos externos. Começar a trazer a consciência mais para dentro, percebendo seu corpo, sua respiração, sua mente. Percebendo suas emoções, tomando consciência de cada parte do corpo, desde os pés até o topo da cabeça. Vai percebendo todo o seu corpo como se fosse uma unidade, uma coisa só. E nesse lugar faz uma respiração profunda, abrindo mais espaço na mente, preparando para absorver aquilo que você precisa absorver hoje. Trazendo uma mente curiosa, reflexiva. Juntos, então, vai unindo as mãos na frente do coração. Vamos entoar o mantra Om, 3 vezes. Inspira para entoar. Om. Om. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvikhnam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Namastê. Então, gente, um tema muito legal para gente. Você não está entrando. Oi, Lu, bem-vinda. Então, primeira coisa, né? A gente pensar assim. Às vezes a gente pensa que como viver uma vida simples, né? Às vezes a gente pensa que simplicidade é não ter muita coisa, né? Ser humilde, né? A gente pensar isso. Mas existem pessoas que são humildes, são simples por não ter muita coisa, mas ao mesmo tempo tem muito sofrimento, né? Mental. E da mesma forma, tem pessoas que também não têm paz, né? Estão em paz. Então, a primeira coisa para a gente pensar sobre essa simplicidade é assim, ó, viver uma vida simples é viver uma vida, vamos dizer assim, com Deus do seu lado. Como que é viver com Deus do seu lado? Viver com Deus do seu lado é estar sempre em tudo que você faz, para onde você for, para onde você olhar, para onde você estiver, você está lembrando dessa presença. E quando a gente está caminhando lá dessa presença, a gente está vivendo uma vida de humildade, de entrega. Porque se eu sei que tem uma pessoa do meu lado, essa pessoa que está do meu lado é maior do que eu. Não é verdade? A gente quase todo mundo, não, Deus é maior do que eu. Né? Maior. Então a gente está caminhando com uma pessoa maior que nós. E essa pessoa maior que nós, ela traz para a gente uma possibilidade da gente entregar um pouquinho aquilo que a gente não controla. Então, já vão pegando as palavras. Uma vida simples é uma vida sem controle. Sem controle. Sem controle, sem você querer controlar. Porque, de fato, acho que eu já falei aqui em alguns outros encontros, a gente controla muito
muita pouca coisa na nossa vida, muito pouca coisa. E mesmo as poucas coisas que a gente controla, esse controle ele é relativo. E mesmo assim, até os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, não somos nós que controlamos. O que eu vou pensar daqui a pouco? Quem é que vai colocar essa. Quem que vai me mostrar esse meu próximo pensamento? Eu posso escolher o que, que eu vou pensar? Não consigo escolher, eu não consigo adivinhar o que, que eu vou pensar. E aí, beleza. Então a gente tem, já vamos pegando essa palavra aí, vamos pegando alguns ganchos, né, para a gente ir desenvolvendo. Então a gente pensa assim, a gente pegou essa palavra controle, agora a gente pensa assim, viver uma vida simples. A gente tem que pensar que nenhum, a gente tem que pensar, não, a gente tem que saber, isso tem que se tornar uma realidade para a gente. Vem para cá, que eu não te vejo. Eu gosto de ver você. A gente tem que saber que a minha felicidade não depende de nada do mundo externo. Isso eu já falei várias vezes. Nada que aconteça lá fora vai depender da minha felicidade. Mas, professora, mas e se acontecer uma desgraça com a minha família, não sei o que e tal e tal? Ainda assim, você pode escolher se você vai sofrer ou se você vai ser feliz. No meio da bagunça e da desordem. Então, a gente aprende, né, nessa tradição aí do yoga, que nada, absolutamente nada que aconteça no mundo externo pode influenciar, impactar meu mundo interno, tá? Não quer dizer que eu não vou sentir, né, vou sofrer, vai doer, vou chorar bastante, vou passar um tempo mal, mas a felicidade é uma opção. Eu escolho continuar a seguir apesar dele. Beleza. Aí, então, se eu estou sabendo disso, então tudo que está acontecendo na minha vida depende de mim, né? Porque é como que eu vou lidar com aquilo, que eu vou olhar para aquilo, é que vai dizer o que, que vai acontecer. Então, como que eu vou, quando vem a situação, como que eu vou lidar com aquilo? Aí a gente escolhe como que vai lidar com aquilo. A gente pode lidar de uma maneira feliz, a sofrimento, e a gente pode lidar de uma maneira ruim. Outra coisa que a gente tem que saber, se eu já sei que nada desse mundo externo pode trazer felicidade ou a minha infelicidade, concorda comigo que tudo que acontece na minha vida só depende de mim. A vida é totalmente só minha, né? Só é minha, depende só de mim. Aí, quando a gente está preso externo, o que, que a gente está fazendo? A gente está pegando, isso aqui, controle remoto, para uma pessoa. Exemplo, se alguém fala alguma coisa para mim e eu fico com raiva daquilo e fico mal, não sei o que lá, eu dei o controle para a Cecília e falei, Cecília, aperta o botão aí de me irritar e de estragar com o meu dia. Aí ela aperta. Aí eu dei para ela, agora quem escolhe vai ser ela. Aí eu estou numa situação, uma cena, não sei lá o que aconteceu. Eu dou a situação lá para aquela situação, está chovendo, eu dou a situação lá para a chuva e falo, aperta aí o controle, se chover eu vou ficar com muita raiva. E aí você está dando o controle remoto da sua vida para outra pessoa, para outra situação. Então, isso é o contrário da simplicidade. Porque a simplicidade é como você vai viver sendo responsável pelas suas escolhas e sabendo que nada lá fora pode te afetar. Então, se eu estou deixando que outra pessoa, outra situação, decida como que eu vou me colocar, eu vou estar fadado a sofrimento, a infelicidade, né, a não simplicidade. E aí, uma coisa que a gente tem que saber. Isso a gente dá para quando a pessoa quer irritar, e a gente dá também para quando a pessoa quer fazer a gente feliz. Ah, agora me faz feliz aí. Tá, dá o que eu quero. Me faz feliz, dá um carinho, não sei o que lá. Ah, não me doa. A gente está fazendo isso o tempo todo.
Só que quando a gente dá o controle, a gente só fica bem se aquela pessoa der aquilo pra gente que a gente quer. Então, de novo, a pessoa está no comando da nossa vida. E aí, a gente tem que entender uma coisa, gente. Nem todo mundo vai gostar da gente. Na verdade, algumas pessoas vão gostar e talvez muitas não vão gostar. Mas impossível, não vão gostar de mim, mas eu sou tão legal, eu faço tudo pela pessoa. Não vai, assim mesmo. Ela pode até ali fingir alguma coisa ali, tal, mas ela não gosta de você. E aí? O que você vai fazer com isso? De quem é a responsabilidade de não gostar de você? A pessoa não gosta de barracar, não gosta de mim. Não gosta. Não tem afinidade. E aí, esse é problema de quem? Será que eu tenho responsabilidade? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para ela gostar de mim porque ela não gosta e eu fico arrasada porque ela não gosta de mim? Então eu preciso fazer de tudo para ela gostar de mim, eu preciso agradar ela de todas as formas, preciso dizer vários sims para ela gostar de mim. Eu estou de novo dando controle remoto para ela escolher. Então ela precisa gostar de mim. Então a gente passa a vida, gente, buscando ser amada e buscando ser reconhecido pelo próximo. Isso. Isso é o pior, é a pior escravidão, porque para viver uma vida simples, você tem que viver uma vida mais livre, sem estar presa nesses condicionamentos do outro. Quanto mais a gente assume que eu não quero, eu não preciso, eu não dependo disso para ser feliz, eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu não dependo para ser feliz que as pessoas gostem de mim. Eu não preciso que ninguém me reconheça. E essa é a primeira chavinha para gente ser feliz e simples. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Para pensar se a gente não quer isso toda hora. A gente quer que os outros aprovem o que a gente faz. A gente quer que os outros, né, poxa, nossa, ela fez aquilo por mim, então, nossa, vou dar um parabéns. Aí a gente vai ver nesses locais de trabalho, empresas, que acontece muito, às vezes até na repartição pública, tá? Aí o povo chega lá, vem cá, vamos se reunir para fazer a festa de aniversário. Aí chama a dona Francilene, vamos lá, dona Francilene, vamos comemorar seu aniversário, dar um bolo, cantar parabéns para ela, e ela se sente muito bem, toda feliz, vira as costas, tá lá escravizando, sabe? Tá lá, tá nem aí, ninguém tá nem aí, não gosto nem dela, só vim comer o bolo. Então isso acontece em todos os lugares. Né? Então, gente, a gente tem que aceitar isso, porque a gente não vai agradar todo mundo e a gente não precisa que ninguém nos ame. Por que a gente não precisa que ninguém nos ame? É a forma do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano tem ignorância. Mas por quê? Porque ele quer ser mal. Não é que ele seja vilão. Ele não faz isso porque ele é mau. Esse é o desejo mais profundo da natureza. Fundamental da natureza humana, ser amado. É o mais profundo. E é isso que eu quero que a gente destrua aqui. Porque esse desejo fundamental humano, ele é bom. Qual é o problema dele? É quando ele está me aprisionando. Eu só estou bem se eu estou sendo amada. Eu só estou bem se eu estou sendo reconhecida. Eu só estou bem se eu estou sendo, sei lá, né? Todo mundo vê o meu valor. Se me respeitam, eu estou feliz. Se não me respeitam, eu fico uma cobra de raiva. Falte com respeito aí comigo. Você está fazendo isso. A pessoa que está escolhendo como que ela quer te deixar. Então, gente, vamos acabar que isso é um vício da mente. A mente tem esse vício de querer ser reconhecido, querer que, né, reconheçam meu valor, isso, eu consigo falar, me amam, gostem de mim. Isso é um vício da mente, mas só que é um vício que aprisiona a gente.
que deixa a gente mais ainda dependente da opinião do outro. E, por exemplo, a coisa também de querer ser especial, que é mais ou menos isso. Eu quero ser especial para aquela pessoa. Então, eu faço o que eu preciso para eu ser especial para aquela pessoa. Eu posso querer agradar uma pessoa, desde que aquilo não me fira, não fira os meus valores, não tem problema nenhum. Agora, se essa pessoa não me dá não me faz eu me sentir especial, minha vida acabou, não estou bem, estou mal, triste. Porque eu queria que aquela pessoa realmente me achasse especial. E ela não me acha, ou ela não me achou. E cada pessoa na nossa vida tem um papel, né? O pai tem um papel, a mãe tem um papel. Para pensar quando a gente é criança, bebezinho. O bebezinho não, quando a gente está crescendo. O que acontece? Os pais chegam pra gente, falam assim pra gente, ó. Ai, que legal, né? Raquel, por exemplo, a Raquel estava jogando com outro amiguinho, aí a Raquel ganhou o jogo e o amiguinho perdeu. Aí o pai e a mãe falam assim: ai, que legal, né? Raquel ganhou, parabéns, você ganhou dele. Ou seja, você é melhor que ele. A nossa sociedade, o mundo que a gente vive, faz a gente o tempo todo ser validada por ser melhor que alguém. Então, por que eu fico querendo ser especial? Quero ser especial, então eu vou fazer uma coisa diferente da seu corpo, porque eu quero ser especial, então eu vou fazer aquela outra coisa para ser especial. Quero me sentir assim. Porque eu aprendi com os meus pais e com todo o mundo mesmo que está assim, que eu preciso vencer alguma coisa, eu preciso me destacar, eu preciso, né? E mais do que uma outra pessoa, estar acima de uma outra pessoa para ser especial. Então, não me entendam como pessoal, nem achem que isso é ruim, eu reconheço quando é um sentimento de se sentir especial, de querer puramente aprovação, de quando é genuíno, porque a gente consegue perceber isso. Mas, aí a pessoa vai lá e é aquela pessoa famosa, puxa o saco, conhece, né? Que tá sempre ali, que tá sempre ali. Mas, gente, ele só tá querendo isso. Ele só tá querendo que a pessoa reconheça ele. Ele só tá querendo que a pessoa elogie, ame. Por quê? Porque os pais faziam isso e ele acha que é só assim que ele tá especial, é só assim que ele vai estar feliz, só assim que ele vai estar bem. Entende? Então, a gente tem que tirar esse vício na mente, essa necessidade de querer ser especial. Meu professor lá de Vedanta, ele entra, ele é assim, uma pessoa que, meu Deus, as pessoas poderiam até reverenciar onde ele passa. Ele não permite que isso aconteça. Quando ele senta na cadeira, ele coloca tem um pano assim bordado, escrito, eu não sou especial. Porque até a pessoa que está se sentindo especial, ela se orgulha demais. Vai entrando uma certa vaidade nisso. Então, eu sou especial. Porque o ego vai crescendo. E qual é o contrário da simplicidade? Ego maior. E o ego não é necessariamente só o orgulho. O ego é aquilo que nos aprisiona. Porque, em essência, em natureza, nós não somos. Lembra que a gente falou já que a gente é a alma, a gente não é o nosso RG, a nossa profissão, a gente é a alma. A alma tem negócio de grande, pequeno, maior, menor, eu sou melhor que o outro. A alma não tem isso. Então, fundamentalmente, nós somos esse ser infinito, nós já somos a pura felicidade, a plenitude que a gente está buscando, tudo. Nós já somos isso, mas a gente fica lá, viciado nisso, e querendo, querendo, querendo. E aí, gente, a gente aqui mesmo, a gente vive, esse mundo, ele é um hospício. É um hospício. Porque não fale assim, não. Diga que é um espaço de reabilitação. Porque é mais correto. Sim, mas nós estamos aqui para buscar essa evolução. Mas é um sentido de que está todo mundo doente. Não, no sentido de que está todo mundo doente. Mas não é doente com conotação negativa. É doente na conotação de ignorante. E todos somos. Estudo não quer dizer nada. Espiritualidade, a pessoa que veste laranja, que bota, não quer dizer nada. Está na ignorância do mesmo jeito. A gente já é criado.
Para pensar desse jeito. Já fomos desenhados para Não criar é que desse seja jeito. só criado também, tem a nossa própria natureza humana. Você pensar que você é um ser espiritual, escolheu seguir uma jornada de reencontro com aquele algo maior que se chama Supremo. Dentro desse caminho, você vai atravessar a ilusão, Maia. E você vai ter que seguir nesse caminho sabendo que nessa evolução você vai aprender a lidar com esses desafios. Se não fosse isso, a gente não teria como manifestar. Os elementos que a Maia apresenta são apenas que saber reconhecer, se reconhecer, aí seguir em frente. A nossa própria natureza humana, como a gente aprende a se apegar, como a gente aprende a reconhecer o que é bom, é que é difícil, porque aí você vai fazer o seguinte: eu te escolhi como amigo, mas você não me escolheu. Eu te escolhi como mãe, mas você não me escolheu. E aí você recolhe na sua consciência com o Supremo maior que te escolheu para seguir essa jornada, que foi o próprio Supremo que te propôs isso. Ele te propôs: você precisa sair daqui para voltar para mim, para evoluir na sua essência e trazer luz para os outros. Aí, nesse caminho, como eu vou te reconhecer, né? Assim que eu aprendi a historinha, né? Como eu vou te reconhecer? Te darei sentidos. Todos os sentidos, mais o extra que é o sexto. Mas Raquel, eu gosto de fugir muito do tema, senão é muita coisa esse tema aí. Só para entender que Mas é a ignorância fundamental humana, da gente pensar que a gente é o corpo, viver pensando que é o corpo enquanto não somos. Nasceu na Terra, encarnou, a gente se identifica com o corpo, tá? É isso, só que não é verdade. É uma mentira que a gente faz parte por ter nascido humano, tá? Então todo mundo... E a gente busca entender isso com o passar da nossa, né, evolução espiritual, enfim. Mas o hospício no sentido de que o mundo é doente, assim, o mundo não é o que acontece, não é real. Então as pessoas estão dizendo isso, está todo mundo se comparando o tempo todo. Eu preciso ser melhor que ele, eu preciso ser melhor que esse, eu preciso me sobressair com esse outro é melhor do que eu sou inferior a ele. A gente passa a vida se comparando. E a comparação é outro vício da mente, que vem dessa necessidade de querer ser especial mais do que o outro, ou se sentir menos especial que o outro. E a gente fica nessa corrida atrás do rabo de querer agradar todo mundo e ser reconhecido e tal. Isso a gente precisa acabar com isso. Como é que a gente acaba com isso? Com essa coisa, assim, com esse vício de querer ser reconhecido, de querer ser respeitado, de querer ser, né, de alguma forma destacado. Sim, o que a gente está fazendo, né? E ver o que está acontecendo, fazer uma autoavaliação, né? E reconhecer primeiro. Alguma coisa assim, reconhecer, para dizer o que eu estou fazendo, o que é isso, o que é eu... Refletir sobre o que está acontecendo comigo, né? Então, por que eu estou querendo isso? Mas, depois que você faz isso, você vai ter que fazer uma outra coisa, que é o quê, gente? Que a gente já falou também. Eu acho que se olhar no espelho e se reconhecer. Ainda tem que se apegar. Você vai depender do outro. Você tem que se olhar e... É isso. Depende de você. Você tem que saber o seu valor. Não estou nem aí se o outro não me respeita. Eu sei o meu valor. Eu não estou nem aí se o outro não gosta de mim. Cara, eu gosto de mim. Eu gosto. Eu gosto. Eu não tô nem aí se... Ai, teu cabelo tá branco, né? Cabelo. É assim mesmo. Ou então com os elogios também, né? Não só com a crítica, mas com os elogios. Ai, tá lindo esse teu lenço. Obrigada, apreço. Penso. Aí que entra esse apego, né? Que quando você reconhece que... É bonito, vou usar sempre esse são as prisões. Então, a gente tem que se olhar no espelho e a gente tem que entender, se aceitar e começar a se achar especial. Aí, sabe aquela criança que ficava doidinha querendo reconhecimento dos pais? Pai, olha o que eu fiz. Pai, eu ganhei de fulano. Pai, eu consegui isso. Pai, não sei o que, isso aqui. E o pai, na ignorância que a gente já falou, ao invés de reconhecer vamos dizer, exaltar o esforço que ele fez, ele exalta o resultado, né? A gente faz isso, a gente não exalta
ó, filho, você fez um esforço, você mereceu porque você fez esforço. É uma coisa. Agora, quando você fala, parabéns, você ganhou, você é muito bom mesmo, a gente, né, faz mais essa competição, mas é sem querer, né? Tudo. Tá passando sempre, tá falando que tá passando um filme, né? Faça um filme. As tuas fases da vida todas, e algumas te chocam, né? Porque lembra de certas coisas. Marca. Por exemplo, quando eu fiz uma coisa muito boa, né? A minha mãe um dia brigou comigo e disse: fizeste foi promessa para conseguir isso. Quer dizer, cadê Valor, né? o meu valor? Cadê a minha. Mas olha, criança, a gente vai conseguir, a gente vai ficar ruim mesmo, mas agora nós somos adultos. Mas isso já é adulto, né? Também. Aí quando é adulto é que. Aí a gente está dando para tua mãe controle. Toma, mãe. Decide como é que eu vou ficar bem ou se eu vou ficar mal. Não pode. Não pode. O segredo também é muito se apegar pelo que você fez. Eu trabalho com causas sociais aí o tempo todo, eu trabalho com gratidão, sem doer mais. Sem, a falta de compreensão também, eu já estou anestesiada para isso. O que a gente faz é pelo dedo, pela selva, né? Pelo sagrado. Eu assisti a reunião assim, professora. Pera. E aí, quando gosta ou não gosta, ou quer mais, tal, eu já sei desapegar disso. Porque o importante é o que você fez. Mas até você chegar a isso, porque às vezes Exercício. você tem uma família ou pessoas que você está Faz lidando, assim. que é tão difícil de sair daquela É situação. muito difícil. Você sofre muito, mas você apanha, mas chega um ponto que você diz: não. O que eu estou falando aquela coisa de para te olhar no vocês, espelho. vocês já perceberam que o Mas falta aquele satsanga... diálogo que você está sendo violento comigo. Você também tem que escancarar o outro, porque se você não frear aquele que faz isso, a dose vai ser mais pesada ainda. E aí, no muito amor, você pode. Eu vou falar, tem que dar, não. Você tem que colocar a energia no nível que a pessoa coloca, senão aquilo não acaba. Mas depois você sentiu um fundo, a gente fala isso. Mas, então, aí eu fiquei com essa criança ferida e ela está comigo até hoje, aí eu fico lá, eu quero ser respeitada. Cara, a gente fica o tempo todinho. O que a gente faz? A gente dá para a criança aquilo que ela quer, que é o que eu estou falando. Essa criança, primeiro a gente faz o autoconhecimento. Pô, eu estou querendo só agradar essa pessoa. Eu estou brava com ela porque ela não me respeita. Porque eu queria que ela me respeitasse, ou seja, porque eu queria que ela me amasse. Eu queria que ela me reconhecesse, né? Eu queria que ela gostasse de mim. Aí eu pego e falo: criança, vamos lá, senta aqui. O que você quer? Você quer ser amada? Você está querendo ser reconhecida? Você está querendo ser especial? Vamos lá, eu vou te mostrar. Vamos aqui no espelho. Vamos olhar como você é especial pra caramba. Olha o que você já fez. Olha como é que você nasceu. Olha tudo que você passou. Olha onde você chegou. Olha isso e olha aqui. E você começa a dar para a criança aquilo que ela está precisando. Você dá amor para ela. Porque enquanto a gente não busca esse sentimento da gente se gostar, assim, errados mesmo, sem ser perfeitos, a gente vai passar a vida querendo a aprovação dos outros e querendo que os outros gostem da gente. A vida, gente. Ou então ficando mal se a pessoa não gosta, se a pessoa não agrada, se a pessoa não respeita. Isso é um vício que a gente tem que acabar, porque eu estava falando ali, porque o satsanga, ele não é uma conversa terapêutica e tal, como em outro lugar. Satsanga é verdade. Então, as coisas que eu falo aqui para vocês, elas são fortes, elas não são tão gostosas de ouvir, porque a gente se vê naquela dor ali, a gente se vê fazendo aquilo. Mas é a verdade, a gente precisa expor para a gente poder ter a possibilidade, como a Socorro falou, de perceber quando que a gente faz e acabar. Percebi, estou esperando reconhecimento do outro? Não. Eu me dou reconhecimento, eu me reconheço. Eu vou dar o que a minha criança quer, né? E aí, gente, a gente para de ficar dando essas demandas para as outras pessoas. Porque, na verdade, isso é uma demanda que eu estou dando para outra. Você tem que gostar de mim. A gente está dando. E aí, quando a gente passa, a gente não liga. Não é aquela coisa do cabelo, do lenço, da pessoa que te elogia, da pessoa que te critica. Aquilo ali, você até ouve. Por exemplo, alguém te critica. Não gostei daquilo que você fez, isso foi errado. Aí você não vai logo reagir. Deixa eu ver se aquilo que ela faz pode fazer algum sentido. Eu acho que até pode ser que eu realmente poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor. Beleza, reconhece. Fala com a pessoa, eu poderia ter feito melhor.
A próxima vez você pode fazer para mim. E aí fica melhor. Pronto. Pô, eu não vou ficar mais sofrendo com aquilo, mastigando aquilo, ruminando Também é um aquilo. recadinho do Supremo que você tem que se mover, né? Não é vir no seu lugar, nem no seu espaço. Não é aquilo que vai fazer você se destacar do destino que você tem que cumprir. E aí, gente, eu penso assim, ó, como que eu vou fazer, ou como que eu vou ter também, né? Como que eu vou buscar essa apreciação por mim? É uma forma de apreciação por mim. Ah, eu me aprecio como sou. Como a gente vai buscar essa apreciação, né? Eu penso, e funcionou para mim, tá funcionando, continuo fazendo. E acho que vocês deveriam tentar. Toda vez, por exemplo, isso funciona muito para pessoas narcisistas, controladoras. Pessoas controladoras, e naquele dia a gente fez umas perguntinhas lá, várias pessoas falou controle, 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 são muitos, né? Muitas pessoas gostam de controlar a situação. E aí, um antídoto para isso, o que vocês acham que é? A pessoa quer tudo do jeito dela, o jeito dela é o melhor, o resto não é tão bom. Eu preciso que seja dessa forma, se não for dessa forma, isso me irrita, eu fico brava. Como que essa pessoa que tem medo, que isso é só um reflexo do medo, como que essa pessoa pode acabar com isso? Para poder ter essa apreciação por ela mesma. Como que acaba, gente? Esse controle, sabe, esse medo de perder o controle, de querer falar, expor só o que quer expor, e não deixar ali, e não parar para escutar. Não, ela vai ter que saber dividir. É aceitar o outro, né? Como ele é. Aceitar o outro como é. Colocar no lugar que está. De colocar no lugar da pessoa que está realizando. Mas tá. Mas eu sou controladora, não é? Relacionamento. Você não consegue. Pode falar, meninas aqui do online, tá? Luciana e Ana, se quiserem falar alguma coisa aqui, podem, tá? Como que a gente... Vamos lá. Vamos falar só da palavra controle. Pessoas que são controladoras. Vocês precisam reconhecer quem é e quem não é. Se a gente não reconhece, tem que caminhar primeiro para isso. Como que eu paro de querer controlar as coisas? Não é um segredo legal, é um exercício para vocês fazerem, tá dando certo comigo. É um exercício diário, mas o que você faz para não controlar as coisas? Por exemplo, vamos supor, mãe e filha, vou pegar o teu exemplo, mãe e filha. Aí eu fico toda em cima da minha filha. Você tem que fazer assim, você tem que ser assim, é assim, não é assim, é assim. Não, faz isso, é assim, é assim. É por aqui, faz isso, faz isso. Isso a gente tem que fazer como mãe, claro. Também tem um local de mãe que tem que fazer. Mas uma coisa é você orientar, uma coisa é você ficar controlando tudo que você faz. É diferente. O que tu pode fazer nessa situação? Para parar com isso. Olha, hoje, antigamente eu ficava assim, Deixa eu virar aqui para as estressada, meninas. assim, estressada comigo. Não tanto com elas, porque elas eram assim. Que veio para cá ameaçando uma chuva. Então, eu ficava estressada. Com ela, assim, comigo, né? Um pouco com ela, mas mais comigo, né? Porque eu disse, não, estou errando. Eu estou errando em algum momento, em algum local, eu estou errando. Aí, o que eu pensava? Eu ficava estressada, porque eu não tenho que me acalmar, eu converso com a pessoa, ela sempre era a mais velha. Eu tenho não sei explicar o que é exatamente. Mas eu Porque tenho. ela é igual a você. Quando é assim, porque a pessoa é mesmo de Foi o que a senhora falou naquele dia. E eu lembrei que, não, então é assim, o que eu tenho que fazer agora? Aí, e o que eu faria? Eu sempre pergunto assim, de mim, o que eu faria na idade dela? Só que na idade dela, eu não fazia isso. E aí eu penso, o que eu faria? Aí eu deixo a minha raiva passar, não é nenhuma raiva, eu fico triste. E eu fico com raiva de mim. Eu fico me cobrando. raiva, só que raiva de você. Isso. Né? Olha só. É uma raiva, é uma cobrança de mim. Falo assim, não, eu estou errando em algum local, ou eu não falei algo que eu deveria falar, ou orientar ela, e ela, então, não está Então, no teu tentando caso, enxergar. tu recua, respira e depois vai com mais consciência. Exatamente. Mas Mas
tem um momento que ela fala assim, ela diz, mãe, você não tá entendendo, senão eu estou tentando te entender, eu estou tentando, mas me explica, porque eu não estou conseguindo. É assim que eu falo para ela. Isso é um braço do que eu vou falar. Uma forma também um braço, mas tem uma maneira que é derivada dessa, que é, vamos supor, é a primitiva dessa. Exato. Tá? Então, é essa primitiva que eu não estou conseguindo Quem chegar mais acha que faz para tentar acabar com essa vida que a gente fica querendo controlar as coisas? Principalmente em casa, nos nossos relacionamentos íntimos. Para mim, a Marido, mulher, mãe, filho, irmão, geralmente é lá que acontece essa parada. Para mim, a pior, Porque em outros lugares a gente não vai. é a minha mãe, o pai dos filhos e as minhas filhas. A minha mãe, porque eu acho assim, eu lembro muito, até comentei com a doutora uma vez, quando eu era criança, eu tinha muito medo de a minha mãe viajar e ela não voltar mais, porque normalmente eu ficava meses sem ver ela. Então, Aí, por medo de perder, você precisa controlar. Isso é o autoconhecimento. Pense assim, toda vez que a gente quer controlar, quem falou que é controlador? Sim. Medo. Você tem medo. Não faz isso. Medo de perder, né? Medo das coisas não acontecerem na forma que você quer melhor. De ter desarmonia. Então dá um medo, porque só você sabe o que é bom. O outro não sabe, não. Entende como é perigoso? Então, sabe como que a gente faz, gente? Vocês têm que estar preparados para isso. A gente declara a nossa maluquice. A gente chega e fala assim, filha, é o seguinte, eu tenho problemas quando você faz isso. Eu não consigo me controlar, eu fico com raiva, eu fico muito mal. Eu tenho essa dificuldade. Pode ser que você tenha ou não, mas eu tenho. Então, eu vou tentar me controlar. Você pode me dar um toque também quando eu estiver indo demais? Porque é muito difícil para mim. O que você está fazendo? O controlador, que é o bonzão, ele está se vulnerabilizando e dizendo, eu não consigo sair desse lugar, eu ainda não sei como fazer, e eu estou te comunicando, eu estou declarando que eu não sei fazer isso, que eu não consigo fazer isso. Sabe o que acontece? A tua filha vai te acolher. Ela vai dizer, ai, mamãe, tá bom, a gente ensinou para você. Tá bom. Eu vou falar de mim, né? Tenho feito isso com meu filho. Também tenho questões com ele lá, a carne tá na fundo. E aí, eu falo, filho, quando tal, você faz essas coisas aqui, não sei o quê, eu fico com raiva, eu fico brava, eu fico bem brava, você já sabe. Só que depois, né, eu fico mal. E eu ainda não consigo, filho, controlar ainda algumas palavras minhas. Eu ainda sou um pouco agressiva. Eu ainda não consigo. Mas um dia, quem sabe, eu vou conseguir, porque eu sou assim, né? Porque eu sou assim. A gente não pode também querer ser mudada, a gente nasceu daquele jeito. Então, Essa vai melhorando. aí vai vindo pro nosso. Um dia eu conquistei aquilo ali, um dia até que eu consegui. Estreita a relação, ao invés de afastar a relação com a pessoa, porque quando você só briga com a pessoa, julga a pessoa, critica a pessoa, você afasta. Quando você se vulnerabiliza e diz que não consegue, você aproxima a pessoa, conquista e até junto com ela, você e a outra pessoa, seus pequenos avanços. Hoje eu consegui, olha, não gritei, legal, consegui. Começa a trazer uma autoapreciação maior por si mesmo e começa a fazer aquilo, dar para sua criança aquilo. Então, agora, eu não dependo do jeito, da forma como meu filho fala comigo para eu estar bem ou não. Entende? E aí eu vou tirando o controle remoto da vida dele e vou passando para a minha vida. Agora eu escolho como que eu fico. Mas se a gente não declara essa nossa doideira, a gente vai estar sempre em guerra e vai estar sempre assim num nível tipo, eu sei, você não sabe. O quanto que a tua filha não já te ensinou coisa? Quem disse que eles não sabem? Diariamente. Não cai na realidade. Não, é diariamente. Quem disse, Tudo é novo. gente, que o cara lá... Vocês já pararam para escutar morador de rua? E olhar para o olho daquela pessoa, gente? Eles são poços de sabedoria.
Eles são muitas vezes até mais, dependendo ali, assim, evoluídos que nós em muitos aspectos. Então, por que que eu sou melhor que ele? Tem uns moradores de rua que eles não querem sair da rua. Não querem. Eles gostam, eles já são desapegados em muita coisa. Eles querem viver aquilo ali. Então, às vezes a gente fica, ai, que pena, coitado. Coitado? Será que é coitado mesmo? Isso é uma opção deles. É uma opção, A gente gente. sai de casa justamente por essas questões todas que A gente nunca sabe, então é sempre bom a gente ouvir, olhar o outro. Então, gente, pensem nisso. Se vulnerabilize, sabe, nas dificuldades lá com a esposa, com a mãe, com o sobrinho, com a filha. Se vulnerabilizem, declarem, eu vim nessa dificuldade. E às vezes pode deixar até chorar, assim, que daí a outra pessoa vê, poxa, realmente isso é difícil. Tá bom, tá, entendi. Aí eu falo com meu filho, quando você achar você sabe, aí você fala, né? Não é para você ser passivo e deixar o filho comandar. Você tem que fazer assim, ó. Eu tenho essa dificuldade, isso é difícil para mim e tal. Eu explodo, isso não tá. Eu explodo, às vezes, brigo e tal e tal. E fico querendo dizer o que você tem que fazer. Mas eu vou tentar me controlar e eu peço para você me ajudar quando eu estiver indo demais. O que não quer dizer que você não vai precisar fazer certas coisas. As suas coisas você vai fazer sim. Mas eu não vou tentar, né, não trazer agressividade na hora da fala, né? Então, ele vai dizer, tá bom. Aí ele já fez isso. Então, comecei a subir um pouquinho, ele falou assim, mamãe, ele falou do mesmo lugar de vulnerabilidade que eu falei com ele. Aí ele veio da vulnerabilidade dele, porque ele também poderia ter reagido, porque se bate em mim, porque ele também é igual a mim, então ele também é mais agressivo, tem essa natureza mais de contestar. Então, ele vem também sempre, a gente subiu juntos, né? Eu subo ele e fica naquela briga quem sobe mais. Ele vem, se vulnerabiliza e fala, mãe, ele se controlou. Não foi fácil para ele também controlar uma voz mais alta. Não, porque não é fácil para ele, não é para mim. Aí ele vai e fala, mãe, acho que você está passando. Cuidado para você não chegar naquele ponto. Aí eu desarma, você se desarma na hora. Fala, é verdade. Tá bom, mas vamos lá. Então vamos lá, ajuda a mamãe. Porque aí a criança ela já não quer mais bater de frente contigo, ela já quer te ajudar. E isso a gente pode fazer com qualquer pessoa. Declarem as dificuldades de vocês para as pessoas mais próximas. Não precisa ser para qualquer pessoa na rua, né? Qualquer amigo, mas para quem você está afim do quem você se relaciona. E aí, gente, quando você vai se vulnerabilizando e você vai se gostando mais de si mesmo, menos você vai precisar que o outro te ame. Menos você vai precisar que o outro te reconheça como ele. Menos você vai precisar que o outro te valide, que o outro te respeite. Mas ai, meu filho, ele vai naturalmente disso. Ele te ama. Só que a gente quer que ele fique o tempo todo ali mostrando esse amor e sendo, né? A gente não quer ter algum impasse, a gente fica querendo, mas aí a gente vai querer menos, porque a gente já está reconhecendo e a gente já está dando para a nossa criança aquilo que ela quer. Então, até, gente, por exemplo, assim, a gente vai, sei lá, no médico, no consultório médico. Quando a gente chega no consultório médico, é muito desagradável assim, eu agora como médico, muito desagradável um paciente que chega e não está vulnerável. Já passaram por isso? Paciente que chega e não é vulnerável. Porque o consultório ali médico, ele é um momento que o paciente está expondo uma dificuldade dele. O paciente que não é vulnerável, ele chega assim, olha, doutor, eu começo a querer te falar. Eu tenho isso, porque não sei o que lá. Não, mas eu acho que não é isso, não, mas é isso, não sei o que, não sei o que lá. E começa. Aí, eu já conheço, não me irrita. Tem médicos que, nossa, médico dá cada resposta e é agressivo para o paciente. Isso já não, sabe, não é uma coisa que mais eu já sei reconhecer. Não, então, às vezes eu ficava um pouco assim, mas calma. Não, aí a pessoa fica, não, mas o que quer te dizer o que você tem que fazer, quer dizer o que é melhor para ela, que coisa que você está pensando em troca de lugar.
Aí a gente tem que entender aonde a gente vai, no lugar que a gente vai, vocês aqui, vocês são o quê? Minhas, nesse momento? Não. No momento da alunas, alunas, tá? O que não quer dizer que vocês precisem concordar com tudo que eu falo. E muito menos com tudo que eu faço. Não precisa. Mas um aluno, ele tem o quê? Ele tem unidade. Ele vai ouvir. Depois ele pega aquilo, reflete e vê se faz sentido para ele. Se fizer, ele fica e usa na prática. Se não fizer sentido, ele tá bom. Aquilo lá não faz tanto sentido. Beleza. Então, é aluno, é a mesma coisa. Isso é se vulnerabilizar. Entende? Outro exemplo de vulnerabilidade, gente, É você reconhecer. ciúmes. A pessoa tem que Reconhecer que está errado também. conhecer que Aí chegar e pedir desculpa, mas não pedir desculpa assim, mas dizer assim, olha, eu tenho essa pensei, dificuldade. aconteceu E isso. é a famosa DR. Essa dificuldade de falar do coração mesmo. Porque senão a gente não é de coração, muitas vezes, né? Então, aí o ciúme. Aí eu sou uma pessoa que eu tenho ciúmes. Tenho muito ciúmes. Meu marido, tenho muito ciúmes, por causa dos meus filhos, sou ciúme. Aí você vai lá e fala para a pessoa, olha, eu não queria ser ciúme, mas eu tenho muito ciúmes. Então, quando você faz esse, se eu me sinto assim, assim, assado, você comunica para a pessoa que você tem ciúme. Aí a pessoa, na hora de fazer alguma coisa, ela vai pensar um pouquinho mais em você. Então, você está se vulnerabilizando. Outro exemplo, gente, em todo momento a gente pode trazer, porque se vulnerabilizar é o quê? O que é se vulnerabilizar? Olha onde eu pego. Preparação. Quando você se vulnerabiliza, você se mostra quem você é. Que é a coisa melhor que o ego. Porque se mostrar por fraqueza para o outro, é muito bom a gente mostrar fraqueza. Pode acreditar. Não tenham medo do julgamento dos outros. Mostrem a fraqueza de vocês, para vocês conseguirem também, aos pouquinhos, trazerem essa autoapreciação, de gostar de vocês como são. Porque quando eu falo e exponho aquilo ali, eu estou me entendendo como eu sou. E também aceitando se algumas pessoas estão gostando de mim por ser assim. E a gente acaba com esse vício de querer ser amado por todo mundo, de querer ser adorado, de querer ser reconhecido, de querer ser especial. Essa é a doença da sociedade atual. Hoje, antigamente, era mais assim, eu quero dinheiro. Todo mundo correu muito atrás de dinheiro. Agora, o vício veio do reconhecimento. Então, todo mundo quer ser reconhecido na rede social. Não tem mais médico. Não tem mais médico. Todo mundo quer lá e ficar falando, não sei o quê, tananá. Na verdade, hoje esse valor mudou. Ele não, às vezes tem gente que nem só dinheiro quer. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sei de primeiro passo. Eu acredito Só que também que a não pessoa não adianta fazer a DR somente quando quando tá está em em falar a ansiedade, conflito, muitas né? vezes é medo de algo errado. É medo, né, Ana? É Não, medo. de coração. Não adianta fazer isso só para poder tomar o controle. Às vezes, uma DR, assim, quando está na calmaria, que você, né, você, por exemplo, mais mulher. Aí você, né, sabe, às vezes você tem algumas coisas que você não concorda, no comportamento. E às vezes, de repente, você está ali conversando. Coloca aquilo, né? Olha, quando tu faz isso, eu não gosto. Eu não acho legal, eu não gosto assim, eu não gosto. Tem que falar, não, eu não gosto. Tem que falar assim, eu me sinto assim. Eu me sinto triste, eu sinto raiva. Isso é vulnerabilidade, porque quando você fala eu não gosto, você está dizendo que depende dele. O erro, a atitude é dele, ele não está errado em fazer aquilo, a vida é dele. Agora você sim se incomoda com aquilo. Então a gente sempre tem que trazer para a gente. Tudo, gente, para trazer para o outro, a culpa é do outro. Outro que me faz assim, você está errado, você age assim, por isso eu fico assim, isso tem que acabar da nossa vida. A gente tem que dar liberdade para as pessoas, eu já falo isso. Na família, Seja quem você é. Porque quando a gente é mais novo, a gente faz muita coisa errada, tropeça aqui, ali. Você vai amadurecendo com o tempo, mas as pessoas continuam te julgando. Eu tenho parente minha que diz assim, eu mudei, ninguém percebe isso. Eu não sou mais assim. Isso aí eu já vi na minha família, né? As pessoas não percebem, a pessoa julga por tudo que já aconteceu antes. E não tem que julgar ninguém.
Mas aí você já está julgando o julgamento dela. Olha como é sutil o processo. Mas O que você tem que fazer? Não sou eu, é a pessoa que. Sim, a pessoa te julga, você se está batendo porque você acredita ainda nisso, tá? No teu inconsciente você realmente se vê dessa forma e se culpa, então tá dentro de você ainda, senão você não ligava mais para isso. Só que ao invés de você ficar brigando, porque sabe aquela frase, eu já falei 1000 vezes. Isso não pode sair da nossa boca mais, eu já falei 1000 vezes. Ah, eu já falei, não, mas isso já acabou. Não repita mais isso. Deixa ele julgar. Mas não sou eu, tá? Não sou eu. No meu caso, não deixa eu rolar. O meu comportamento, o que eu quero fazer de bom, eu faço. Então, se me admirar ou não, o problema é de cada um. Eu estou fazendo da minha parte. O que Eu faz acho que tá sentido correto para cada Eu posso passar um Agora, eu tô falando desafio? que eu encontro na minha família isso, de dizer, mas, poxa, estão me estudando porque eu era assim, essa. Vai em frente, não liga. Faz aquilo com o teu coração, acredita. E acredite e reconheça E reconhece o seu. o meu. Aprecie-se como você é, aprecie o seu passado, goste da Socorro que fez besteira. Você tem que pegar na mão daquela adolescente jovem e você tem que gostar dela. Se você não gosta dela, se você falar, ah, ela fez besteira. Ah, não, eu gosto, eu sempre gostei. Tem que gostar. Aí tem que gostar de todas as nossas fases, da nossa criança, da nossa adolescente, do nosso jovem. Não quer dizer que ele não fez besteira, mas a gente, poxa, te Se você entende, né? não gosta, o problema é com você, mas eu gosto. Isso. Realmente. Aí a felicidade está na sua mão, não está mais na mão do outro. Entende? É isso que a gente tem que. O que que queria falar, Raquel? Eu queria falar sobre a questão, porque o problema não é comigo, né? Eu tenho um problema da acidez. Sou muito ácida quando as coisas fogem um pouco. Aquilo que me frustra. Não, eu já perdi essa questão de. Não tenho mais um controle, não. Sei, há muito tempo já sei dividir tarefas, já sei retomar questionamentos para poder seguir em frente. Não tem problema com isso. Mas eu sou reativa em respostas. E eu percebo que eu não consigo desapegar de mágoas, frustrações, por causa de traumas que me trouxeram na vida. Coisas que eu sei que eu não tenho mais. Não, está com 3 hoje. Tem. E aí isso me leva até mesmo a crise, mesmo, sabe, doentias. Já perceberam, né, que às vezes eu não consigo falar, não consigo olhar, não consigo rir, não consigo, porque eu já estou impactada com isso. E aí a minha resposta é a acidez. E até quem não merece está conseguindo isso. Então, assim, mesmo que eu converse, eu resolvo o problema do outro, mas não resolvo o problema. Então, eu queria perguntar, como é que ela descarrega, tem que descarregar? Eu sei que algumas coisas não vai ter mais volta, eu só posso me afastar e esperar voltar aquela coisa boa, mas é a acidez. Porque é violenta na. Isso. A gente vai trazer esse tema da comunicação, tá? Vamos deixar já para o próximo ponto. Comunicação não violenta, não, né? Mas você tem que falar isso. Como você está falando aqui para todo mundo. Mas eu não consigo, é isso que eu estou falando. Na hora de comunicar, eu queria ser essa pessoa tranquila que eu estou agora. Não, comunica no momento que você está de boa, que você tem isso. É isso que eu estou falando. Uma coisa horrorosa. Mas você está falando isso aqui na frente. Porque eu não estou falando para a pessoa e eu não consigo controlar isso. Parece sim que. Mas aí você diz que você não é controladora, isso é controle. Você quer estar. Isso é controle. Isso é o ego, é o teu ego, não é você, Raquel, é o ego. Gente, isso é uma ideia, se eu passar na escola, eu passo. Então, isso é o teu ego, mulher. Tira esse ego, tem que começar. Porque para ele neutralizar, ele tem que se vulnerabilizar. Senão, porque o que baixa o ego, gente? A vulnerabilidade. Que é a coisa que acaba mais com uma pessoa. Imagina uma pessoa que é toda importante, não sei o que lá, e isso e aquilo, chega lá e fala: olha, gente, eu não consigo. Isso é o antídoto. Vai ter que falar. Tu vai falar. E quando tu falar, tu vai sentir um alívio no teu coração. Aí, quando você estiver na situação que você já sabe que você não está acontecendo assim,
eu vou sair porque senão eu vou começar a ficar ácida, tá bom? Aí você até dá um sorriso, senão eu vou ficar ácida, você já sabe. Aí a pessoa, eu já sei, você se retira. Mas acabou. Até hoje, lá vem. Sabe assim, da cara que tem muito. É, Lá vem. aí você fala assim, ah, lá vem, deixa eu ver. É uma boa, gente. Tem gente que às vezes é assim, gente que às vezes é ironia também é uma forma, mas aqui a Ana falou. Eu acredito que a pessoa controlada, no fundo, ela, assim, aceite primeiro, às vezes silenciar e ajudar a refletir que podemos. Entendem? Então, vamos fazer esse exercício? Qual vai ser o nosso exercício? A gente vai começar a declarar. Primeiro a gente vai se botar na nossa cartinha lá. Tá aí. Escrevam uma carta para vocês mesmos. Uma carta para a Raquel. Uma carta para a Raquel. Uma carta para o Socorro. Você pode escrever para criança, se você quiser, para criança, Socorro. Para adolescente. Cadê? Para adolescente. Pode escrever para o adulto, mas até o dia de hoje, não vai lá na frente, não. Vou escrever uma carta para mim mesmo. Na mão, hein? Carta para Marina. Você vai, isso é tão terapêutico, você vai curar tanta coisa de você. Eu já fiz isso. De vez em quando eu faço. Quando eu estou muito julgadora sobre mim, eu faço. E você chora, 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 desaba chorar. E é maravilhoso. Depois você sai, Mas que beleza. Você coloca na sua carta o que você está sentindo. Vai surgir. A carta para Socorro. Oi, Socorro. Eu fiz com uma Vamos, foto. sei lá, queria falar para ti isso. E tal. Criança, eu peguei a foto quando era criança, eu era criança. Aí eu escrevi olhando pra ela. também. Ai, mas é tão bom. A gente É bom demais. Aí você vai escrever uma carta, a gente vai escrever uma carta para a gente mesmo. Depois que a gente escrever toda aquela carta para a gente mesmo, aí a gente vai, né? Naquela carta a gente está vendo ali as nossas fragilidades. Beleza, então já estou conhecendo ali os meus pontos fracos, meus gatilhos. E aqui todo mundo já está na idade de conhecer os gatilhos. Se vocês não conhecem os gatilhos, vocês precisam conhecer os gatilhos de cada um. Então já falou um. A gente tem que saber nossos gatilhos. Se não sabe, escreve lá. Tá? Isso foi no aniversário do ano passado. Até eu choro nessa carta. É demais. Eu me dei parabéns porque eu superei algumas coisas. E eu já tinha reconhecido também essa dificuldade para usar no cabelo. Né? Eu achei legal. É verdade mesmo. Mas aliás, seu cabelo está na melhor fase, né? Para mim, eu acho que o cabelo da Raquel está na melhor fase. Mas olha, não é para escrever uma carta de querer ensinar para tua criança. É o reconhecimento, né? É o reconhecimento. Você está sofrendo, né? Difícil pra caramba, eu sinto isso, eu choro assim, né? Escreve a carta. Se olha, pode até se olhar assim no espelho, deixa um espelho, se olha e escreve. E vai. Terminou de escrever, você já se conhece um pouquinho, já sabe ali por seus pontos fracos. Agora você vai botar na prática com as pessoas. Você vai chegar para sua filha, para a pessoa, para as pessoas ali, a gente vai declarar. Tá? Olha, gente, é o seguinte, quando a pessoa estiver começando a fazer, antes de o bicho pegar, você fala, olha, tem essa dificuldade, eu me expresso assim, eu fico triste, eu fico com raiva, eu respondo assim, eu reajo assim, eu não aceito assim, eu sou controladora, eu sou ciumenta, eu sou isso, invejosa. Fala para a pessoa. Fala. Depois que a gente fala com a pessoa, vai embora. E quando chegar a situação, vocês vão trazer depois pra gente. Olha, aconteceu isso comigo. Eu vivi assim, depois que eu falei, porque eu estou falando da minha experiência para vocês. Funcionou, tá funcionando. Até agora, tá funcionando muito. De um lugar bom para os dois, de cura para mim. E quando você se cura, você cura a pessoa também, tá, gente? Você cura, por exemplo, essa tua, vamos supor, acidez, tem em você, tem na pessoa também. Você se curando, você pode curar outra pessoa. Acreditem nisso. Queria falar uma Falha. em relação ao ciúme. É muito difícil você falar sobre isso. Para mim, no caso, foi muito complicado falar sobre ciúme. Porque eu tive uma relação, assim,
assim, de quase 6 anos, e uma vez a gente nunca discutia sobre nada, assim, e eu achei aquilo ali muito. Eu não sei se eu achei desnecessário naquele momento, porque como é que. Uma coisa ele falou para mim o seguinte, que eu não gostava dele porque eu não tinha ciúmes dele. E aquilo eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei pensando dias naquilo. Como eu não tenho ciúmes? Aí eu fiquei naquilo e eu disse, não entendi. Como que eu não tenho ciúmes? Porque eu não demonstrava esse sentimento. E aí, como a senhora Porque eles falou. pegam um precioso. Aí, Exatamente. Para querer ser especial. Ele está precisando rever essa necessidade dele com ele. Ele não pode esperar que você dê isso para ele. entendeu? Então, aquilo me atingiu de uma certa maneira. Aí o que você faz? Você dá a mão para ele de outra forma. Também você não pode ir para um lugar assim. Porque às vezes tem gente que também não dá aquilo, a necessidade, não atende a necessidade. Se você está se relacionando com uma pessoa, você precisa conhecer as necessidades dela, os ciúmes que ele queria ter de você, na verdade ele está querendo se sentir amado por você. E aí, se você for uma pessoa mais fria, talvez você precise se vulnerabilizar e oferecer esse afeto de outra forma, porque é uma necessidade dele. Então, é isso. E então ele disse que eu era muito fria. Eu sou muito fria. E aí a minha filha, agora minha filha com 20 anos, né? 21 agora. Nossa, eu pensei que ela tinha 21. Aí a minha filha falou a mesma coisa. Aí o que você vai fazer? Pessoal, é o seguinte. Eu, Leslie Anne, sou uma pessoa muito fria, tenho dificuldade de demonstrar afeto. O que não quer dizer que eu não amo você. Exato. Mas eu tenho dificuldade, não sei porquê. Eu não tive isso na infância, então eu não sei passar. Porque quando a gente não teve isso de pai e mãe, como é que a gente vai ensinar para o como é que a gente vai passar o que a gente não teve? É se aceitar que a gente é. Só que ela levantou uma questão também, olha. O seguinte, né? Quando ela ouviu eu falar sobre isso, né? Agora adolescente, ela disse para mim o seguinte. Eu entendo o que o fulano falou, porque comigo e com a minha irmã, comigo e a mim, você é uma mãe, enfim, ela falou lá nas palavras dela. E aí eu me senti assim, não vou dizer assim que eu me senti realizada, mas eu gostei do que eu ouvi dela, principalmente da mais velha. Mas quando ela falou em minha relação com a pessoa, ela disse assim, que aparentemente eu sou muito fria nessas relações. Então, com elas, eu sou mãe, mas é como se eu desse mais atenção e a prioridade para elas. Eu sempre deixei isso bem claro, que elas eram minha prioridade. Por eu ter tido uma relação e eu me separei, como dizia minha avó, na crise dos 7, entendeu? Então, quando eu fui para essa outra relação, eu tive uma relação praticamente no mesmo tempo, mas a pessoa dizia isso, que eu sou uma pessoa fria nessa relação. Então, e eu me senti, escreve para você sobre essa frieza. Escreve para Leslie, da onde veio isso. O que é isso? Que sentimento de que é isso, gente? entendeu? Isso é o quê? Não dá fé. Eu não tive carinho. Ela não teve, mas sim, vamos dizer, de onde vem isso, né? Exato, eu queria até Que sentimento é esse pegando? entender. É o sentimento de quê? A minha mãe A minha mãe tinha um monte de abraço. Os antigos Eu que não eu abraço, eu adoro abraçar, eu abraço. sentimento Mas dele. não era assim de abraçar, era relação ele queria mais. Eu acho que eu entendi assim, quando exato, então, quando ele falou o seguinte para mim, que eu não gostava dele, que eu não conhecia. Porque eu falei assim, olha, para mim é complicado. No dia que eu aceitei, eu falei, olha, é o seguinte, você disse que eu não tenho ciúme. Eu tenho ciúme, mas eu tenho dificuldade em demonstrar o ciúme. Você falou. Foi isso que eu falei. Você falou. Disse, e eu não gosto de Agora mulheres o problema é de quem? Agora o sabe? problema é de quem? É seu. Você já expôs. Eu não. Eu tenho dificuldade em expressar ciúme. Você já expôs. Agora o problema é de quem? É
Ele resolveu bem. Aí eu peguei e disse, não, filha, eu falei, há um tempo atrás, eu falei, ela disse, você falou? Falei. Ela disse, ok, menos mal. Então não é problema Por seu. isso que é importante essa coisa que a gente está falando, de comunicar as nossas dificuldades. Vamos começar a falar. Bota a boca no caminho. E também tem que saber fazer também com a dona de Gente, proteção vamos e treinar. café. Porque se tu não tiver equilíbrio nisso, só proteger também não vai te dar, não vai trazer o abraço. Aí eu lembrei que a senhora falou assim, sobre as relações e tal. Eu disse, será que não entra aí a relação de reciprocidade? No caso, a gente ter que crescer, a gente crescer nesse meio. Exatamente. Porque, tipo assim, eu entendi que eu dou porque eu quero, mas eu não estou pedindo nada em troca. Entendeu? Esse é o tratamento saudável. É isso que eu queria chegar lá. Que no caso eu Relacionamento entraria saudável aí. não é Cobrança, exatamente. Então foi isso que eu tentei explicar para minha filha. Esse é um discurso da sociedade também, é uma troca. Exatamente. Aí foi isso que eu falei para ela. Eu disse, mas isso. Aí eu disse, não, eu acho que é muito E a cansativo. família é assim. Isso. Aí foi isso que eu tentei explicar para ela. Eu acho que eu tenho essa velocidade porque se eu quero dar, mas eu não estou pensando em receber. Entendeu? Já teve uma época lá atrás. Já sabe nosso exercício, tá? E começar a se expor. Por quê? Porque a gente quer neutralizar o ego. E, pegando o começo do tema, simples e feliz. Quanto menos é o meu ego, menor é o meu ego, mais neutralizado ele está, mais eu vou viver na simplicidade, mais vou estar feliz. Eu não vou depender da opinião externa, eu vou viver uma vida ali simples, sem querer reconhecimento, sem querer holofote. É a vida do normal. O que a gente quer aqui juntos é ser normal. Vamos pensar, eu não quero mais ser especial, quero ser normal. Porque tudo que a gente faz, o cabelo, o lenço, quem é gordo, quem é magro, é normal. Quem tem ciúme, quem tem raiva, é normal. Vamos fazer logo como Raul Seixas. Então, o que eu quero? Eu não quero mais ser especial, eu quero ser normal. Porque eu quero ser normal, porque eu quero ser simples, porque eu quero ser feliz. Beleza? Então, bora encerrar. Também convidar vocês também a apreciarem mais a nossa página. A gente publica lá, vocês parecem muito tempo, né? Não tem tempo para mexer. A gente publica lá os textos, mas vocês podem conversar lá no comentário livremente, não precisa ser só sobre o texto, tá? Trazer movimento, né? Trazer movimento para o site. Porque às vezes organizar alguma coisa que não dá para todo mundo. Tem que estar Vamos de novo as mãos na frente do peito. Respirar fundo. Trazer esse sentimento de gratidão, sentimento de unidade aqui também, de reverência, esse sagrado que deu essa fala, essa conversa, essa troca. Juntos vamos finalizar entoando o Om Shanti, desejando de verdade a paz para dentro de nós mesmos. Respira para entrar. Tchau, meninas. Tchau. Não era nem para movimentar, não, era só